Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre a visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano, também a participação de Moçambique na Cimeira China-África e, por fim, vamos ver então o posicionamento do Conselho Constitucional sobre o recurso interposto pela Associação Ajudem, que suportava a candidatura de Samora Machel Júnior. Temos como painelistas Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Muleg e João Jassa, a quem desde já agradeço pela presença e endereço votos de um ótimo programa. Bom, vamos então olhar primeiro esta visita do Presidente da República, uma visita histórica, tendo em conta que é a primeira que Filipe Nyusi efetua ao Estado do Vaticano desde que assumiu a presidência da República em 2015, e também esta visita acontece no momento em que estabelecimento da paz efetiva em Moçambique. Como é que olham, portanto, esta visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano? Estamos a falar não só do Estado do Vaticano, estamos a falar da Itália em si, olhando também para o papel histórico que a República Italiana desempenha ou desempenhou desde o processo, portanto, da paz da década 90 até esta parte, para além também dos investimentos nos setores da educação e saúde que este Estado tem apoiado diretamente, como também através da Igreja Católica em Moçambique. Julião Arnaldo, como é que olha então para esta visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano e à cidade de Roma? Bom, boa noite. Antes de mais, agradecer a oportunidade que é me dada para estar no programa e debatermos aspectos essenciais do país e do mundo. Cumprimentar o colega do painel. O cumprimento especial vai para o telespectador do programa Resenha Semanal. Em relação à pergunta que me coloca, de facto é um momento histórico, na medida em que, de um lado, revela a vitória da nossa diplomacia, por outro, o facto do Papa ter convidado o Presidente da República, Jacinto Nyusi, também é um dado marcante. Tendo em conta que Roma e o Vaticano em particular têm uma relação de longa data com Moçambique, sobretudo nas várias vertentes, nas várias áreas, como bem disse o Martim, na área de educação, saúde, e acima de tudo, o Vaticano jogou um papel importante no processo de pacificação do país. Se tiver recordado, em 92, a paz que nós desfrutamos hoje foi negociada em Roma. E a Comunidade de Santo Egídio jogou um papel fundamental nesse processo. E era justo que, tendo iniciado o novo ciclo do Presidente Filipe Nyusi, que fizesse essa visita. Primeiro, para fortalecer as relações históricas que existem entre o Estado moçambicano e o Estado do Vaticano. Segundo, tentar alargar nas outras áreas em que o país precisa de melhorar a nível de cooperação com o Estado do Vaticano. E, num terceiro momento, há áreas que o próprio Estado, ou na comitiva do próprio chefe de Estado, levou ministros ligados à área de trabalho, ou melhor, há temas que foram levados para o debate, que é a saúde e a educação. E a educação, sobretudo na saúde. Nós sabemos que o Estado do Vaticano tem uma experiência longa no mundo na luta contra a SIDA e contra nos casamentos prematuros. E no país, neste momento, há uma campanha muito grande em relação aos casamentos prematuros. E na delegação moçambicana, um dos objetivos era justamente ir colher experiência do Vaticano, sobretudo da Comunidade de Santo Egídio, como é que é possível que o país pode ultrapassar este grande dilema que o país neste momento vive. A nível da educação, há uma experiência longa da Igreja Católica, sobretudo, no geral, ligada à área técnico-profissional. Deverá estar recordadas as pessoas que têm uma certa idade, que no país, no tempo colonial, um pouco depois, existiam escolas de artes e ofícios. E neste momento,
as escolas de arte ofício têm alguma deficiência e há necessidade de melhorar os seus índices e o Vaticano tem essa experiência que pode ser partilhada, por um lado. Por outro lado, vimos que com a visita do chefe do Estado a Roma, havia também interesse, para além da componente que referi do Vaticano e a Comunidade Santo Egito ter jogado um papel fundamental em relação à paz que nós vivemos hoje, também partilhar com o Vaticano, ou sobretudo com o Papa e a Santo Egídio, sobre os processos políticos que estão em curso neste momento. E dele recolher experiências necessárias para o processo de reintegração e desarmamento dos homens residuais da RENAMO. Muito bem. E, felizmente, para além desta questão, a grande novidade e a grande vitória da nossa diplomacia, mais uma vez, foi o anúncio inesperado da visita do Papa a Moçambique, que tudo indica que será o próximo ano. Isso, por si só, significa que o país está em pé, tem vida, recomenda-se e, acima de tudo, a nossa diplomacia acaba de mostrar que, afinal, é possível o país ser viável. A acontecer isto, será o segundo Papa a visitar, portanto, Moçambique, depois de João Paulo II, neste caso. E sobretudo, o momento que isso acontece. E o desafio que o chefe de Estado lançou, espero que os outros atores políticos, refiro-me neste caso à nossa contraparte, que é a RENAMO, encare com olhos de ver, porque o desafio que o chefe de Estado lançou foi no sentido de gostaria que o Papa viesse a Moçambique o próximo ano, quando estivéssemos a viver em paz, numa paz completa. Isso significa que os processos de reconciliação em curso, as negociações em curso, a reintegração e desmobilização dos homens residuais tenham o seu termo muito antes da visita do Papa. Isso é um desafio para nós todos, incluindo pessoas anónimas, a oposição no geral e a população. Domingos Dana, como é que olha para a visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano? Muito obrigado. Deixa-me saudar a todos que estão lá de casa, agradecer a Deus por mais uma vez nos conceder o dom da vida, saudar também aqui aos colegas, ao irmão que hoje estamos juntos. Antes, porém, deixe-me agradecer aos irmãos da Gorongosa, Nhamadjio, Assadungira, onde eu estive desde domingo à tarde. Saí de lá na quinta-feira para Chimoio, onde a RENAMO esteve reunido a sua comissão política alargada aos secretariados-gerais e outros quadros, junto aos irmãos que estão lá, que continuam serenos à espera de que o processo, de facto, de reenquadramento, o processo da reintegração, o processo da desmobilização possa ter o seu desfecho o mais rápido possível. Foi bom estar com a população local, foi bom banhar naquelas águas e, acima de tudo, a ver as pessoas a recomendarem, de facto, a esperança, a paz, a reconciliação. Infelizmente, o governo ainda continua a colocar cancelas para quem sai da Vila da Gorongosa, hoje por motivos da estrada tão desbaracada que é de Inchope a Nhamapaza e de Nhamapaza a Caia. As pessoas usam um desvio que passa via Sadungira, que é uma terraplanada. Hoje os masbombos autocarros passam por aquela via e tem lá duas cancelas em que as pessoas têm que parar, ser registrado a matrícula do carro, BIs, o que tem, o que levam, de onde vem, para onde vai. Esse processo começa mesmo do Rio Save para lá. Então eu acho que se nós estamos numa paz, queremos liberdade de circulação, eu acredito que pode não ser muito necessário colocar aquele tipo de cancelas para as pessoas. Se tu és um grupo de 20 carros, acabam permanecendo quase uma hora porque tem que ser revisto cada plástico e o produto que contém. Então, eu acho que não faz sentido o governo
o Ministério do Interior pode aliviar aquela população, igual como está aliviando a outra população do resto do país, em que circula livremente e não precisa disso. Então, é um pedido que eu acho necessário para que o governo mude disso e demonstre às pessoas que todos somos livres de circular sem nenhum impedimento, havendo necessidade de ser vasculhado as pessoas, seja por um motivo de facto grave e sério e que as autoridades possam ter. Também saudar Chimoio, está sendo parco até ontem, sábado, o encontro dos cabeças de listas da RENAMO, a Comissão Política e o Secretariado-Geral, quando traçam estratégias finais e verificação daquilo que vai ser, e o lançamento também da campanha Tolerância dentro do desenvolvimento da campanha eleitoral. A RENAMO gostaria que outros atores abraçassem, incluindo as autoridades, abraçassem a necessidade de que, de facto, a campanha seja uma festa. Quanto à questão que coloca a ida do Presidente da República ao Vaticano, de facto, o Vaticano e a Itália em si é um parceiro fundamental para Moçambique. Nós sabemos todos, falando disso, recordamos hoje do Jaime, recordamos dos demais, que deram muito, vindo eles da Igreja Católica e o governo italiano, para que Moçambique, de facto, tivesse uma paz após 14 anos de guerra longo e 2 anos de negociações. Eu penso que é fundamental, sim, mas não importa apenas ir ao Papa. É preciso irmos ao Papa e fazendo aquilo que estamos falando ao Papa cá. Por isso também digo, o que vale irmos ao Papa, dizermos coisas e aqui nós ainda nos revistamos como se estivéssemos em conflito, ainda temos cancelas onde as pessoas não podem circular livremente. Eu quero acreditar que o convite para o Papa vir a Moçambique, o colega dizia, o desafio foi lançado pelo Presidente da República na necessidade do Papa chegar a Moçambique enquanto estamos em paz, ou a efetividade daquilo que são os pontos de negociação terem já sido concluídos. De facto, cabe ao governo acelerar nos objetivos que estão dentro do memorando. Eu penso que este é o momento, aquilo que o governo está para implementar, a RENAMO está aberto para fazer chegar. Então, só por o resumo mesmo, dizer que, de facto, a vinda do Papa Francisco a Moçambique, de facto, vai ser muito importante para todos e eu espero que as visitas como essas em Moçambique também encontrem-se com todos os estratos possíveis do país, não só chegar em Moçambique e encontrar-se com aqueles que estão a governar, mas também aqueles que não estarão a governar, para ouvir as várias vertentes e que, por forma, todos a contribuir para muito obrigado. O mesmo fim. Renato, como é que olha para a visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano? Bom, muito boa noite. Começo igualmente a cumprimentar os telespectadores a nível do país e não só. Saúdo os colegas de painel, agradecer pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu queria, antes de responder à questão que me foi colocada ou que está na mesa, saudar aquilo que foi a movimentação ao longo da semana das organizações da sociedade civil e os partidos políticos numa tentativa de preparar um processo eleitoral saudável, menos turbulento. Houve, inclusive, a criação ou a revisão de um código de conduta. Portanto, é um código de conduta que prepara os partidos políticos e não só, que tenham um contributo saudável, menos violento no processo eleitoral que se avizinha. Infelizmente e curiosamente, enquanto aconteciam essas demarchas, chegou-nos um relato
de atuação da polícia, infelizmente, que já começa a atacar ou a perseguir os políticos, sobretudo da oposição. Isto começa a não ser agradável. Tivemos informação que em Gurue, portanto, uma caravana liderada pelo cabeça de lista, que curiosamente é o presidente do Conselho Municipal da cidade de Gurue, foi interpelada pela polícia, portanto, dirigida pelo próprio comandante distrital, que até chegou a disparar contra pessoas indefesas que faziam uma manifestação pacífica de saudação. Portanto, acabou sendo uma mancha para um início do processo de pré-campanha, que nós julgamos que ter uma campanha eleitoral é menos turbulenta. Então, penso que a polícia já começa a ganhar algum protagonismo pela negativa, e nós queríamos condenar e chamar a atenção ao ministro do Interior ou ao comandante-geral da polícia, que comece a controlar os seus homens e comece a respeitar as liberdades fundamentais dos políticos. Indo direto ao nosso tema de hoje, eu quero aqui saudar esta visita do Presidente da República, porque estas parcerias, estes acordos bilaterais, estas visitas por si são necessárias e tem uma dimensão especial, até espiritual, na minha opinião, haver uma visita em Vaticano, onde está o Papa, que é o chefe máximo da Igreja Católica, e naquilo que eu sei dos ritos da Igreja Católica, portanto, os cristãos, por exemplo, costumam ter a oportunidade de se confessar diante do Papa ou dos sacerdotes e tudo mais. E eu penso que seria muito bom se o nosso chefe do Estado tivesse levado consigo os pecados de Moçambique, os pecados atuais, para apresentar ao sumo pontífice, para que mereçamos o perdão, porque este país está a precisar de uma bênção, e a bênção normalmente, segundo os ritos da Igreja Católica, acontece quando há um arrependimento, reconhecimento dos erros, e depois um pedido de perdão, e Deus concede o pedido de perdão. E nós estamos, infelizmente, o chefe do Estado está a liderar um país mergulhado numa dívida, um dinheiro que foi desviado por pessoas existentes, que não foram culpabilizadas nem condenadas. Então, pelo menos que haja arrependimento e seja confessado esses pecados. Muito bem. O segundo aspecto, permita-me só para fazer referência também à visita na comunidade de Santo Egídio, que, na minha opinião, a comunidade de Santo Egídio é um parceiro muito importante e fundamental. É uma comunidade que tem marcas indeléveis em duas situações. Na primeira situação foi na questão da pacificação de Moçambique, foi um negociador importante e, aliás, foi no espaço da comunidade de Santo Egídio onde foram assinados os acordos de paz em Roma, em Trastevere. Segundo, a comunidade de Santo Egídio foi a pioneira no tratamento de doentes de SIDA ou de HIV-SIDA em Moçambique de forma gratuita. Portanto, eu penso que este encontro poderá servir fundamentalmente para reforçar esses laços, para mantermos a parceria que nós desejamos. Muito bem. Sr. João Jace, qual é a opinião que tem em relação à visita do Presidente da República ao Estado do Vaticano? Obrigado. Antes de mais, cumprimentar aos telespectadores e, a partir deles, a toda a sociedade moçambicana. E agradecer a Deus pela vida que nos tem proporcionado e a visão que nos tem mostrado para conduzirmos o nosso país de bons termos. Antes de ir à questão, eu queria agradecer aos munícipes da cidade de Maputo e da cidade de Matola pela forma sábia que puderam receber os cabeças de lista da coligação Esperança do Povo e Povo para os municípios de Matola e município da cidade de Maputo. E esta apresentação foi feita no dia 13 do corrente mês. Foi um momento de festa, um momento de alegria, um momento de manifestação cultural, em que a dança, caracterizada pela Timbila de Zavala, caracterizou este evento, que foi uma demonstração inequívoca de que a necessidade de valorizarmos a nossa cultura moçambicana. E dizer que brevemente a coligação Esperança do Povo vai apresentar a sua cabeça de lista, que concorre para o município da cidade de Bela. Com relação à questão que coloca,
Devo dizer que, desde os tempos idos, as igrejas sempre assumiram um papel preponderante na formação da nossa sociedade moçambicana. Se tivermos lembrado, quase os moçambicanos não eram permitidos que estudassem na era colonial, mas as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, assumiu um papel em que filhos de moçambicanos poderiam ter a possibilidade de se formar em vários cantos deste mundo, e que no quadro dessa formação culminou com a conquista da nossa independência nacional em 1975. Seguido a isso, entramos em confronto militar, que quase que a guerra desfraudou todo aquilo que era a nossa perspectiva para o desenvolvimento deste país, mas a Igreja Católica assumiu um papel para que os irmãos desavindos pudessem se encontrar e que até 1992 pudesse assinar o Acordo de Roma e mesmo na Itália. Portanto, mesmo assim, a Igreja Católica tem estado a assumir o seu papel na educação dos cidadãos, para que os moçambicanos continuem a gozar, a usufruir da paz, para que continuem a buscar a paz efetiva, para que continuem a busca da reconciliação nacional, de modo que o país progrida e avance para além. Quando o chefe do Estado faz visita ao Estado moçambicano, é uma demonstração inequívoca dos compromissos que o Estado moçambicano assumiu para com as igrejas, de que a laicidade, o nosso país é uma realidade e que as igrejas têm um papel importante para o desenvolvimento do nosso país, e que o Estado moçambicano valoriza o trabalho que as igrejas mantêm, valoriza o trabalho que a Igreja Católica tem estado a desenvolver neste país, para que todo moçambicano saia da situação em que se encontra, porque afinal de contas as igrejas constituem a base também fundamental para a educação do moçambicano rumo ao desenvolvimento e progresso do nosso país. E baseado a isso, o Estado moçambicano apostou na diplomacia econômica. Penso que o chefe do Estado tem se empenhado cada vez mais no sentido de que a nossa economia moçambicana deve sair da situação em que se encontra, para que, doravante, mais algum tempo, o país possa ter capacidade de produzir o seu próprio orçamento geral do Estado. E eu penso que, ao continuar assim, eu penso que poderemos atingir aquilo que o país deseja. Portanto, o chefe do Estado está de parabéns, que ele continue com esse trabalho como chefe de Estado, a dinamizar a diplomacia, tanto política como econômica, e de modo que tenhamos uma paz efetiva e um progresso de desenvolvimento sustentável para o nosso país. Muito bem, obrigado então pela vossa primeira intervenção. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Não sai daí, até já. Muito bem, agora vamos falar sobre a cooperação China-África, com particular destaque para o nosso país. Como é que olham para esta cooperação, tendo em conta os elementos que podem ser agregados de forma positiva dentro desta cooperação, mas também não podemos descurar aquilo que pode ser negativo no âmbito, portanto, desta cooperação, que o Estado moçambicano se abriu, não só o Estado moçambicano, o continente africano no geral, abriu-se, portanto, para a China. E também, quando a gente fala de cooperação China-África, parece que só o interesse chinês é só a África, mas ainda esta semana acompanhamos a visita de Estado do presidente da Venezuela, portanto, à China. Obviamente também vai lá buscar interesse para dizer que a China está a tornar-se de facto um Estado, digamos, omnipresente em outros Estados, permitam-me o uso deste termo. Mas olhando para a realidade nossa do continente africano e particularmente para Moçambique, o que é que podemos ter de vantagens e de desvantagens com esta abertura à China? Sr. Arnaldo, já tinha feito um introito em relação a este assunto no programa anterior, exato. Sim, em relação à parceria China-África, e como até bem disse o Martinho, é uma parceria bem-vinda para o continente africano. Aliás, é preciso ressalvar que a China, neste momento, é a segunda potência mundial mais importante que existe. E com previsão de, nos próximos anos, 30 ou 35 anos, ser a primeira potência. É por isso que, neste momento, se reparar, tudo gira em torno da China. E a África e Moçambique, em particular, não pode ser alheio. Estamos a ver, se vivemos num mundo global, temos que aproveitar oportunidades que a China oferece neste momento, através da FOCAC, que é uma parceria que já, se calhar, tentar
dizer que é uma parceria que já dura há 18 anos, é trienal e cada 3 em 3 anos há objetivos a atingir. E a China, neste momento, para o próximo triênio, oferece 60 mil milhões de dólares ao continente africano. E caberá a cada país africano, no caso Moçambique, a desenhar projetos estruturantes para beneficiar-se do bolo que a China neste momento está a oferecer. E é uma má percepção que quando se fala de China, as pessoas veem pirataria, veem pilhagem de recursos, veem tudo que é negativo. E é uma percepção errada, na minha ótica. E infelizmente é uma narrativa, como já tinha dito semana passada, que quer buscar internamente e, sobretudo, na parte ocidental, de que a China vem para a África para endividar os países. Há critérios para elegibilidade, para a concessão dos empréstimos que estão em jogo. Os 60 mil milhões de dólares que a China promete à África não são todos eles para investimento. E está dividido. Eu fiz uma espécie de uma cábula. Dos 60 mil milhões, temos 15 mil milhões de dólares serão para empréstimos sem juros. Ou seja, o país, se desenhar um projeto e o projeto for aprovado, nessa rubrica terá um empréstimo sem juros dentro dos 15 mil milhões de dólares. E tem 20 mil milhões de dólares, será uma linha de crédito para investimento. 10 mil milhões de dólares será um fundo para desenvolvimento. E 5 mil milhões será um fundo para importações, sobretudo na área do arroz, para o país com problemas de produção. Mas para dizer o seguinte, cada país africano tem a responsabilidade de traçar aqui que são os projetos estruturantes para poder aceder ao fundo. E não é um critério, digamos, que o país precisa de dinheiro e vai lá e leva e volta e a China vem para cá e pilha. Não. Há responsabilidade de ambas partes. E o presidente chinês foi muito claro nisso. Nós pretendemos uma parceria win-win, em que damos o dinheiro sim, mas o país que tem acesso ao dinheiro, ou a província, ou o distrito, no caso, que tiver recurso a ser explorada, tem que se beneficiar, em última análise, da exploração que é feita pela China. Mas acredita que de facto esta cooperação possa trazer bons resultados, tendo em conta que os Estados Unidos e a China estão neste exato momento a viver uma guerra comercial? Não, é justamente, aliás, a narrativa que eu sempre disse, semana passada e há pouco eu disse, resulta em parte nesta guerra que os Estados Unidos, o Ocidente em particular, está a fazer em relação à China. Em relação aos objetivos, os objetivos dependem muito daquilo que os objetivos individuais de cada país for a elencar como estruturante. Que essa responsabilidade não passa só pelo Estado, também como os cidadãos respectivos. Há várias formas de fazer fiscalização dos processos. Temos a sociedade civil, temos a população representada no Parlamento pelos deputados, e temos o próprio Estado que cada vez mais tem que criar, tem que fazer com que as instituições do Estado sejam fortes e que não permitam, porventura, haja esse receio que existe de pilhagem, seja um facto. Só para ter uma ideia, a situação que a China está a criar no mundo e no Ocidente, sobretudo, nesta semana já o presidente da Comissão Europeia, acho que é Jean-Claude Juncker, já apareceu a dizer que há necessidade de fazer uma nova parceria com a África, porque a atual, que está virada só para o desenvolvimento, não é ideal. Há necessidade. Por que os ocidentais só hoje aperceberam-se disso? Porque já perceberam que a China, neste momento, está a tomar a dianteira dos problemas essenciais, os verdadeiros problemas da África, que é a infraestrutura. Porque nenhum país do mundo, seja ele rico ou pobre, não vai desenvolver sem ter infraestrutura. E essa infraestrutura é fundamental. E caberá a cada país fazer as opções corretas, e do modo que o investimento a ser concedido, a ser cedido, tenha rentabilidade. Só para terminar, em relação a Moçambique, vi ontem o ministro das Finanças, Ariel Malian, a dizer o seguinte, que vai à China com projetos para os projetos poder concorrer ao fundo de 60 mil milhões de dólares, mas, entretanto, porque o governo tem consciência
de que o Estado está superendividado. Neste momento, o que vai priorizar é criação de parcerias privadas entre moçambicanos e chineses para atacar os projetos elencados pelo Estado. Okay. E isso será a forma que o Estado moçambicano encontrou ou vai encontrar para evitar que se divide mais. Okay. E isso será uma saída airosa para o nosso caso. Exato. Domingos Jordano, como é que olha para esta cooperação? Muito obrigado. Depois de ouvirmos aqui o colega que trazia na semana passada da CL China África, não restam sombras de dúvidas de como toda aquela cooperação que visa dar um agregado maior a um país sempre deve ela ser perseguida pelos países, mas também vai ser ainda difícil olhar para a China, os povos dos países ainda em via de desenvolvimento, olhar para a China, o cidadão e dizer que a China vai nos dar coisas com garantia. Esta imagem de produtos chineses ser de má qualidade, aquilo que sai da China para os países e aquilo que a China tira dos nossos países para lá, isto está patente na cabeça de cada um, de que se queres o produto de má qualidade é chinês, quer uma má camisa é chinês, quer ter um sapato que quando com o nosso sol de setembro, daqui até Esquelene sai de escola, vai para chinês. Mesmo saindo para a África do Sul, aqui você entra e pergunta, quer um material Hong Kong, que é chinês, vão te mostrar que isto aqui é chinês, isto aqui não é. Isto ficou na mente das pessoas, é claro. Por quê? Porque também os nossos países não têm aquela rigorosidade na fiscalização de produto de qualidade que entra da China para os países. Mas será o mesmo problema de fiscalização ou aspecto ligado ao poder de compra? Porque quer-me parecer que a China é um dos poucos países do mundo que produz tudo para todos e para todos os níveis. Esse produzir tudo para todos e para todos os níveis, a matéria-prima sai dos países em qual ela mesma está lá. Suponhamos que a nossa melhor madeira sai daqui e o chinês é que leva. Hoje as nossas portas são todas de alumínio da última qualidade, não é? Mas se tu fores agora numa casa construída à era colonial, vais abrir. Agora se irmos na Presidência da República, a porta que está lá é da era Vasco da Gama, mas é uma porta blindada de uma madeira boa, moçambicana, construída. Muito bem. O dinheiro está lá, cabe a cada um de nós. Renato, como é que olha para esta cooperação? Será que a China, apesar da agressividade, do ponto de vista de apoio ao continente africano, de certa forma, não está a ser um bom Papai Noel? Bom, a China, neste momento, representa a economia que mais cresce, representa uma economia até, de certa forma, estável, que até causa algum ciúme ao Ocidente. Isto não resta dúvida. A China, neste momento, até faz assistência em termos de parcerias a próprios países mesmo do Ocidente, da América. Portanto, não resta dúvida que é importante ter a China como parceiro. Agora, o que nós, como moçambicanos, se calhar precisamos de chamar a atenção aos nossos governantes, é preciso, quando entramos nessas parcerias, que não entremos como se o africano fosse mendigo, o moçambicano estivesse a pedir favor, porque de facto nós temos uma palavra a dizer. Fez muito bem uma radiografia importante o colega Gundan sobre aquilo que Moçambique representa em termos de recursos naturais. É preciso perceberem que a China, por exemplo, neste momento, quando se fala de exploração da madeira, estamos a falar da China. E que fique claro que essa exploração nem sempre está sob controle do governo moçambicano. Temos situações de exploração usando alguns moçambicanos por causa da questão da nossa pobreza. Temos chineses em várias florestas moçambicanas
a retirar a madeira e a não ser controlada, a não ser verificada. E, aliás, houve exemplo de contentores encontrados com apoio ou com a facilitação de alguns governantes corruptos, até é melhor que se diga com o próprio nome. Então, nós precisamos de avançarmos para essas parcerias, mas com um cuidado, com um olhar, com até linhas claras de negociação de forma objetiva. Outro aspecto muito, portanto, importante é a questão da mão de obra. Nós temos a China, que representa várias empreitadas, portanto, na construção das infraestruturas, que fez bem referência o colega Arnaldo, mas temos estado a constatar que a mão de obra moçambicana tem estado marginalizada. E se está lá presente, tem sofrido inclusive maus tratos. Isso é uma questão que penso que o Ministério do Trabalho já deve estar a registrar. Não sei qual é o nível de tratamento para estancar essa situação, mas é importante que nós, desta cooperação, nós os moçambicanos, não nos sintamos colonizados pela China. Não podemos estar numa situação aqui de uma nova colonização, mas é importante que se sinta de fato é uma parceria inteligente, onde há vantagens de todas as partes. Portanto, nós vamos trabalhar nesta parceria. É importante que haja essa abertura, é importante que respeitemos que a China, neste momento, é uma grande economia. Vamos abrir as portas, mas é preciso que os termos de referência nessa cooperação sejam muito claros, que não sejamos mendigos, porque se a China não compreender que nós temos, portanto, uma palavra a dizer sobre as nossas questões, sobre os nossos recursos, então podem ter certeza que nós seremos um Estado falhado. Apenas aqueles que estão a negociar serão os únicos a ter as vantagens desta cooperação. Muito bem, Sr. João Jace, qual é a sua apreciação? Obrigado. Bom, eu penso que a China nutre uma relação histórica bastante forte para com muitos países africanos. E um desses países é o nosso Moçambique, que para a conquista da nossa independência, a China desempenha um papel importante. Eu penso que é no quadro dessa relação que a China sente necessidade de apoiar esses países africanos, de modo que saiam da sua situação de subdesenvolvimento para o desenvolvimento. E nesta vertente, de fato, pode existir muitos precalços, mas esses precalços derivam-se da nossa parte, não é? Por não estarmos preparados 100% para, de fato, gerirmos essa relação. Mas, para mim, a China tem estado a desempenhar um papel importante, por exemplo, para o nosso país. Muitos empreendimentos, muitas infraestruturas tem sido a China a dar a sua contribuição na construção dos aeroportos, na construção das pontes, estradas. Enfim, a China tem dado uma contribuição enorme. Hoje temos essa ponte Maputo-Kateme, estamos a falar da estrada Moçambique-Liga, Maputo até Tanzânia, podemos dizer. A China contribuiu para que nós pudéssemos ter essa chance de interagirmos com os nossos países vizinhos por via terrestre. É claro que existem aspectos, como eu estava dizendo, que não podem ou que não ajudam muito para os nossos cidadãos com relação a essa questão de emprego, mas se formos à componente doméstica, podemos ver que a China tem dado uma contribuição bastante positiva para as famílias, para que cada família, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com pudesse escolher o tipo de material que precisa, ou material original, ou material de tipo versão. Portanto, e mesmo sendo material de tipo versão, a família pelo menos consegue ornamentar as suas casas. Quando fazemos visita, percebemos que de fato as famílias estão bem. Portanto, não podemos dizer que a China veio nos colonizar. Se veio nos colonizar, cabe a nós procurar forma de transformar essa colonização no sentido de que nos dê as tecnologias que tem, para que nós próprios daqui a 20 ou 30 consigamos nós produzir aquilo que nós temos no nosso país. Portanto, o que temos que fazer é pedirmos apoio cada vez mais à China no sentido de nos capacitar e nos fornecer a tecnologia para que nós consigamos transformar as riquezas que nós temos para o nosso bem próprio.
Muito bem. Não sei se me dá só Vou dar no próximo bloco só Ok, para a questão de gestão de tempo. Vamos observar o nosso último intervalo. Não sai daí. Até já. Depois de chumbar Venâncio Mondlane, o Conselho Constitucional também voltou a negar o provimento da candidatura da Ajudem nas eleições autárquicas de 2018, esta associação que suportava, portanto, Samora Machel Júnior como cabeça de lista. Como é que olha para o posicionamento constitucional? Arnaldo. Bom, mais uma vez, parece que a questão da decisão do Conselho Constitucional não tem onde se pegar, porque, pese embora tenha ouvido ontem o mandatário, o representante, o porta-voz do Ajudem a tentar politizar a decisão, o Conselho Constitucional simplesmente fez a interpretação da lei. E segundo o que foi dito na resposta que a CNE faz à notificação do Conselho Constitucional, é que a ajuda foi... Aliás, é preciso dizer que a ajuda teve a oportunidade de se inscrever e colocar o número de assinantes que pudesse. Simplesmente ou incompreensivelmente, a ajuda, quando fez a propositura da sua candidatura, fez com 66 pessoas. E, infelizmente, alguns deles, no percurso, caíram. Tendo caído essas pessoas, a ajuda deixou de ter condições de sustentar a lista. E isto resulta da própria intenção da própria lei. E tendo em conta esses aspectos, não restava nada à Comissão Nacional de Eleições, senão reprovar a lista da ajuda. Há uma questão que é colocada, por que a ajuda não foi notificada para poder regularizar? A lei é muito clara. Quando a regularização dos candidatos da lista é só feita dentro de um período, e a própria lei fixa. Tendo-se ultrapassado esse limite, não existe outra alternativa senão seguir o que está escrito na lei. E ajuda, como não bastasse, no recurso que faz ao Conselho Constitucional, comete outro erro, igual que o Carnam cometeu em relação ao Venâncio Mondlane, que é errar no objeto do pedido. Porque ele devia fazer era impugnar ou solicitar a anulação da deliberação 73 da Comissão Nacional de Eleições e não 64 como fez erradamente. Quer dizer, mais uma vez, os partidos políticos da oposição, no geral, provam que não estão preparados para estar nesse processo. Muito bem, vamos ouvir a opinião de Gundana sobre este assunto. Muito obrigado. É assim, eu não tinha dúvidas, como eu já tinha dito na semana passada, querendo o summit fora, tinham que tirar todos os 60 e poucos elementos que estão a concorrer para a Assembleia Municipal. Isso era de se esperar. Quando se diz que, primeiro, a ajuda não submeteu 66 pessoas, porque os efetivos por si são 64, tinha 64 mais 6 na suplência, e o mínimo da suplência são 3. Então a ajuda tinha lista fechada, completo. Vimos aquelas histórias de pessoas na última hora dizerem que não foram consultadas e não queriam fazer parte e até aqui não se sabe, ninguém traz como que a pessoa foi pedir o registro criminal solicitando para a candidatura à Assembleia Municipal ou para fins eleitorais e depois diz que não praticou esse ato. Há um ato criminal, penso que tem que também ser seguido para que isso seja esclarecido. A segunda questão é que a CNE, no seu trabalho, notifica as pessoas que dizem de que não queriam para que eles fossem regularizar e não diz a ajuda, não é? Para regularizar a lista. Exato. Não foi notificada a ajuda para regularizar a lista. Foram dito as pessoas que estavam a escrever ou a dizer que não concordavam com a sua permanência naquela lista. Duas situações totalmente diferentes. Porque acredito, se as pessoas estavam a retirar no ato depois da entrega, a organização não devia ser culpada pela renúncia do cidadão naquele momento. Era necessário que essa organização fosse notificada e seja dito
que de facto as pessoas que tu trouxeste estão bem, mas alguém e o outro diz que já não quer permanecer aqui. Isso não é o que aconteceu. Então, há aqui aspectos políticos e maus para os processos que gostaríamos que a CNE fosse aquela que ajudasse até os próprios partidos ou as organizações a procederem corretamente dentro. Agora, se a oposição não sabe, eu não sei se a Frelimo tenha feito uma redação de um chumbo e que gostaríamos de comentar aqui, infelizmente, porque nem todo mundo que fez tenha sido tão burro assim. Isso eu penso que não pode acontecer. É importante também frisar que gostaríamos sim dos processos futuros que a CNE não fosse o mau hábito, mas também não se culpe as pessoas quando elas não têm essa culpa. Renato, rapidamente, qual é a sua apreciação sobre o processo da Choquei? Eu simplesmente quero lamentar, porque neste mesmo painel tive a oportunidade de dizer que estava a imaginar um futuro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo com 4 boas bancadas, imaginando que teríamos ajuda com uma bancada extremamente representativa. Não foi possível, é de lamentar. Vi o acórdão do Conselho Constitucional. Eu penso que há aqui um sinal que é deixado. A própria ajuda tem que fazer um trabalho de casa, na minha opinião, porque o Conselho Constitucional interpretou a lei. Isto é verdade, que as listas têm um número determinado e tem um número de suplentes permitido para a lista avançar. Neste momento, a lista da ajuda não tem esses números. Agora, tem outras razões por detrás, que é uma outra discussão, que tem a ver como é que a ajuda ficou sem os números, portanto, previstos por lei. Eles, de facto, há uma outra, aliás, investigação que tem que ser feita, que é a questão mesmo criminal, porque aquela gente ficou claro que foram, digamos, pressionadas a retirar o seu nome. Obrigado, daí que Renato. haveria uma necessidade de haver um outro tipo de trabalho para que não fosse total prejuízo à lista de ajuda. Muito obrigado, Renato. Vamos ver então a opinião rápida mesmo de João Jace em relação a este caso. Muito rapidamente, só para fechar. Bom, obrigado. Bom, eu penso que o Conselho Constitucional agiu dentro daquilo que a lei sobre as autarquias manda. Mas para mim o que me preocupa não é o fato de ter o do Conselho Constitucional ter agido no quadro das leis. O que me preocupa é o facto de que os partidos que aprovam as leis que estão na Assembleia da República, neste caso que é a Frelimo, a Renamo e o MDM, são os mesmos partidos que estão na Comissão Nacional de Eleições, a Frelimo, Renamo e o MDM. Mas os mesmos partidos que aprovam essas leis, quando estão na Comissão Nacional, rejeitam a aplicabilidade dessa lei. Afinal, quando aprovava a aplicabilidade dessa, era para se aplicar, quando se aprovava estas leis, era para se aplicar contra quem? Contra os partidos extraparlamentares? Os extraparlamentares não têm deputado na Assembleia da República. Contra organizações da sociedade civil? Contra cidadãos eleitores? Acho que não. Então, ao agir dessa forma, faz entender que, afinal de contas, as leis que aprovam não são leis credíveis, porque só se consideram credíveis quando vos interessa, ou quando interessa aqueles partidos que estão na Assembleia da República. Acho que os partidos que aprovaram estas leis na Assembleia da República, que faz parte da equipa legisladora ou legislativa, devia aceitar as decisões do Conselho Nacional da Comissão Nacional de Eleições, porque são os mesmos partidos que estão na Comissão Nacional de Eleições. Ao rejeitar, faz entender que essas leis são aprovadas pela Comissão Nacional de Eleições. Para mim, acho que não está correto. Portanto, os partidos que estão na Assembleia da República deviam ser um exemplo, não é, de dar credibilidade às leis que os próprios partidos que aprovam. Muito obrigado. Muito obrigado. Recorrer ao Conselho Constitucional enquanto o próprio partido aprovou as leis, acho que não está correto. Vamos mudar a maneira de agir, a maneira de fazermos as coisas neste país. Muito obrigado mesmo, já estamos sem tempo. Mas era questão de ordem mesmo. Eu acho que o ser extraparlamentar não lhe retira o mérito de contribuir
na estruturação da legislação moçambicana. Muito bem. Se não fazem por são extraparlamentar, esperam fazer quando não forem extraparlamentar, então também nos Mas vão a questão é essa. Ok, Por muito que obrigado. aprovam, depois na implementação Obrigado pela recusam vossa intervenção. aceitar O Resenha as Semanal termina decisões? por aqui no Essa próximo aqui é a domingo, questão. teremos muito mais. Um abraço, até a próxima.